Lá no fundo do oceano, bem no silêncio, existe uma arma que sozinha define o jogo da geopolítica mundial. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo numa das tecnologias militares mais impressionantes que já foram criadas, o míssil Trident D5. Para começar, fica a pergunta: qual é a arma mais poderosa que existe na Terra? A resposta, olha, pode surpreender muita gente. É que a arma mais decisiva do mundo não está guardada num silo, sabe? Nem parada numa base aérea. Ela está por aí, patrulhando em silêncio, escondida debaixo de quilômetros e quilômetros de oceano. E essa arma tem nome. É o UGM-133A Trident II, ou, como todo mundo conhece, o D5. Ele é basicamente o ponto mais alto de décadas e décadas de desenvolvimento de mísseis balísticos. Então, o Trident é o que chamam de SLBM, que é a sigla para míssil balístico lançado de submarino. E a grande sacada dele é justamente essa: poder ser lançado do fundo do mar sem ninguém ver. É isso que o transforma numa ferramenta de dissuasão, nossa, incrivelmente eficaz. E quando a gente olha para os números, a escala é uma coisa de louco. Pensa só, é um míssil de quase 60 toneladas. Ele viaja a Mach 24, isso é 24 vezes a velocidade do som. E ainda consegue acertar um alvo a 12 mil quilômetros de distância. É difícil até de colocar na cabeça essa combinação de peso, velocidade e alcance, né? Mas tá, como é que essa maravilha da engenharia sai do fundo do mar e chega no seu alvo lá do outro lado do planeta? A sequência toda de lançamento é uma verdadeira obra de arte. Olha, o processo é fascinante. Tudo começa com o que eles chamam de lançamento a frio. Basicamente, um gás comprimido empurra o míssil para fora do submarino. O motor mesmo só liga quando o míssil já está fora da água, para total segurança. Daí para frente, ele sobe até o espaço e lá em cima, um sistema de navegação que usa as estrelas como se fosse um mapa, vai ajustando a rota com uma precisão inacreditável. Quando a gente fala em precisão, estamos falando disso aqui, 90 metros. Esse é o tal do erro circular provável, ou seja, a margem de erro dele depois de viajar milhares e milhares de quilômetros. Só para ter uma noção do que isso quer dizer, é como lançar um míssil lá de Washington, nos Estados Unidos, e ele cair dentro de um único estádio de beisebol em Moscou. É uma precisão cirúrgica, que permite atingir aqueles alvos super protegidos, sabe, como os silos de mísseis subterrâneos. Mas olha, a precisão é só uma parte da história, viu? A capacidade de destruição dele, que é imensa, vem mesmo da tecnologia que ele carrega lá na ponta. O Trident usa uma tecnologia chamada MIRV. O que é isso? Significa que um míssil só não leva uma única ogiva. Ele leva várias. E o mais impressionante, cada uma delas pode ser apontada para um alvo diferente. Isso multiplica o impacto estratégico dele de uma forma exponencial. E ele ainda é flexível. Pode levar a ogiva W88, que é super poderosa, com 475 quilotons, ou as ogivas W76, que tem um rendimento menor. E mais recentemente, criaram a W76-2, que é uma ogiva de baixo rendimento. A ideia dela é desestimular o uso de armas nucleares táticas por parte dos adversários. Pra gente entender o Tridente de verdade, a gente precisa voltar no tempo lá pra Guerra Fria. Ele não apareceu do nada, né? Ele é o resultado final de décadas de muita tensão e, claro, de muito avanço tecnológico. O desenvolvimento dele começou lá nos anos 80, e ele entrou em operação mesmo em 1990. No comecinho, o foco do projeto era o alcance, sabe? Mas isso mudou bem rápido para a precisão. E o mais louco é que, com todos os programas de modernização, esse sistema foi feito para funcionar até os anos 2080. Um século inteiro de serviço. Então, beleza. Mas quem é que opera essa super arma? Bom, o clube é bem exclusivo. Só 2 nações no mundo todo operam o Trident D5. Os Estados Unidos, com seus 14 submarinos da classe Ohio, e o Reino Unido, com seus 4 da classe Vanguard. E os 2 países já estão trabalhando na próxima geração de submarinos para garantir que o sistema continue nativa por muitas e muitas décadas. E agora vem um dos detalhes mais curiosos disso tudo. Os mísseis, tanto dos americanos quanto dos britânicos, saem de um estoque comum, um tipo de piscina compartilhada. Um míssil é escolhido na sorte e pode acabar indo para um submarino dos Estados Unidos ou do Reino Unido. Pensa no nível de confiança e de aliança militar que isso representa. É algo quase sem igual na história. Isso tudo leva a gente para a pergunta principal. Por quê?
Mesmo depois de tantas décadas, o Trident D5 continua sendo a peça-chave da dissuasão nuclear. Olha, essa frase aqui resume perfeitamente o papel dele. Durável, baseado no mar e capaz de atingir vários alvos ao mesmo tempo. São essas 3 características que formam a essência do seu valor estratégico. E aqui que está o verdadeiro poder do Trident. Os submarinos que carregam ele são, na prática, impossíveis de achar no meio do oceano. E isso garante uma coisa que os estrategistas chamam de capacidade de segundo ataque. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo se um país sofrer um ataque nuclear de surpresa, os submarinos dele iriam sobreviver e poderiam revidar. É a certeza desse revide que impede o primeiro ataque de acontecer. Essa é a lógica meio fria da dissuasão nuclear. E tudo isso deixa uma pergunta no ar, pra gente pensar. No mundo com ameaças que mudam o tempo todo, da guerra cibernética ao terrorismo, qual é o papel de uma arma que veio da Guerra Fria e foi projetada para durar um século? A relevância dela continua, sem dúvida. Mas o seu papel no futuro? Isso com certeza ainda vai dar muito o que falar.